Ora, muito boa tarde, Joana. Mais uma vez estamos aqui para falar do Prémio Sweet Awards, desta vez do mês de março, certo? Vamos agora fazer a revelação em primeira mão, não é? Por É isso, verdade. vamos lá ver o que é que vamos falar hoje. Olá, Ana. Então é assim, vamos ter aqui, por acaso, hoje está um belo dia de sol e Está isto é ótimo, não é? espetacular. E hoje temos aqui um vencedor do qual eu realmente gosto muito. É um perfume, estamos a falar numa categoria que são os perfumes unissexo, que começaram, enfim, a primeira vez que nós ouvimos falar desta temática de perfumes unissexo foi nos anos 90. Mas de facto cada vez mais as marcas têm feito aqui fragrâncias unissexo, muito mais do que imporem aquilo que são os aromas. Deixam um bocadinho isto já ao critério do consumidor. E então eu sou fã da Loewe, vou mostrar aqui assim, da Loewe du Berre, da Sisley. Este já é o meu segundo frasco, na verdade, e eu por acaso apliquei-o hoje porque este tempo tão bonito já faz. Já apetece utilizar assim uma água mais fresca. De facto, não sei se a Ana conhece estas Orrevê da Sisley. Conheço, ok, ainda não as usei em mim, mas eu gosto, sobretudo aqui nas fragrâncias, eu gosto muito, mais do que propriamente a fragrância, da história por trás da Olha, fragrância. Eu acho que as histórias são muito bonitas, levam-nos a outros mundos que muitas vezes são fantasia, mas que nós precisamos para sonhar, não é? E esta é a história perfeita, não é? São 6 sonhos que a Sisley criou, não é? Nós vamos falar particularmente de Laurent Dubert, que é o criador, não é? Da marca Sisley. Mas tem uma história muito bonita na coleção que foi criada nos L'Eau de Rêve, não é? então, de facto, são 6 fragrâncias. Esta eu acho que é a mais peculiar de todas. Ok. Não é, para mim, não é de todo uma fragrância consensual, mas aquilo que a Ana referia é exatamente aquilo que eu senti também. Ou seja, a Sisley é uma empresa familiar. Foi criada pelo Hubert d'Ornano, portanto, ele lançou a Sisley em 1976 com a sua esposa, a Isabel, e após o primeiro negócio que teve muito sucesso de cosméticos ao lado do seu pai e irmão, então decidiu lançar esta marca com a mulher. E ele cria portanto, a marca que cria estas 6 fragrâncias unissexo que têm, no fundo, aqui encantam, portanto, têm aqui histórias cheias de imaginação, ou seja, cada uma delas conta quase uma história diferente. E onde também as várias gerações da própria família d'Ornano, portanto a família fundadora da Sisley, não só colidem, como se complementam, como se ligam, enfim, os sonhos desta família no fundo foram os que inspiraram toda a parte da criatividade da marca. E em particular aqui esta Loewe de Hubert, que tem aqui umas notas muito interessantes, muito verdes, mas ao mesmo tempo junta aqui o gerânio, que é considerada a rosa masculina. Portanto, tem aqui um caráter muito diferente de tudo que alguma vez alguém já cheirou na vida, e eu acho que isso também é muito interessante. Ou seja, termos fragrâncias que nos desafiam e que desafiam a indústria da perfumaria eu acho, com este rasgo de genialidade. De facto, eu acho que a Sisley é uma inspiração nesse sentido. É disruptiva nesta matéria
E por isso cria aqui fragrâncias que às vezes à primeira não são consensuais no sentido de se gostar, ok? Porque tem que ser um pouquinho mais além, não é? E eu olho para as fragrâncias de uma forma de ver muito própria de uma pessoa que trabalhou muitos anos na área e ainda trabalho, que é a fragrância mais do que a composição dela é também um estado de espírito, ok? E por isso nós hoje podemos usar uma versão um pouco mais amadeirada e amanhã uma versão muito mais floral. E tem muito a ver com a nossa maneira de estar no mundo, o nosso dia, e às vezes é necessário. E esta coleção vem nisso mesmo, ou seja, independentemente de géneros, de idades, não é? Nós podemos querer estar com aquele espírito, não é? Com aquela vontade. E a vantagem destas fragrâncias é essa, pelas matérias-primas que têm, não é? Podem nos levar a vários mundos e cada um o seu, não é? Porque isto está inspirado no sonho de cada uma destas pessoas que fazem parte desta família, mas no fundo isto vai levar aos nossos próprios sonhos, não é? E por isso eu acho que é essa a vantagem. Por isso é que nós, quando colocamos uma fragrância na nossa pele, ela se transforma, é Sim. única e nunca ninguém tem o mesmo aroma, mesmo estando a usar ao lado da outra pessoa com a mesma fragrância, o que é fabuloso, não é? É verdade. E eu acho muito interessante este tema das fragrâncias unissex, porque historicamente, quando vamos pensar em perfumes, os perfumes há séculos não eram divididos por género, ou seja, homens e mulheres usavam fragrâncias, especialmente nas civilizações antigas, no Egito, na Grécia e Roma, usavam fragrâncias que não tinham género, portanto, eram fragrâncias que eram usadas por homens e por mulheres. E, portanto, essa divisão começou a surgir mais com a parte da indústria da perfumaria. E o marketing moderno, e a primeira vez que depois se voltou a falar de perfumes unissex foi nos anos 90, quando Calvin Klein lançou o CK1. Sim, sim. Não tem rigorosamente nada a ver com esta Não. coleção. Enfim, Mas eu vou confessar, sim, eu vou confessar uma coisa. Eu sim, acho que, de facto, sim, a origem da indústria de perfumaria é muito bonita, e, como diz, não tinha géneros, eram criadas fragrâncias e normalmente eram criadas fragrâncias para aquela pessoa, independentemente, era para a rainha, para o rei, ok? Eram personalizadas não é? Às características daquela pessoa. Mas eu, desde sempre, e há vários momentos na história que revelam isso, inclusivamente nos anos 60, muitas mulheres usaram fragrâncias masculinas para terem mais energia masculina, ok? Por isso, eu sou daquelas que uso regularmente, alternadamente, fragrâncias conforme a energia que eu preciso, seja mais feminina ou seja mais masculina da ação. E eu mais feminina de estarmos nesse mundo. Por isso, acho que hoje nós devemos olhar para as fragrâncias mesmo nesse sentido. E por isso, cada vez mais as marcas não utilizam estes termos, porque as fragrâncias são isso tudo, são momentos. E eu acho que também esta tendência dos perfumes ou das fragrâncias unissex vai crescendo, porque o público cada vez mais procura não só essa autenticidade, ou seja, essa forma de estar, hoje apetece-me isto, hoje apetece-me ser isto, hoje apetece-me ser aquilo, mas também esta liberdade, ou seja, eu penso que os consumidores neste momento estão muito mais interessados naquilo que é a qualidade e a identidade de uma fragrância do que propriamente nessa categorização que é feita pela indústria dos perfumes. E, portanto, no final, o perfume é um bocadinho a extensão da nossa personalidade, daquilo que nós sentimos naquele dia. E eu há muitos anos usava apenas um perfume, hoje em dia tenho uma coleção e é um bocadinho de acordo. Por exemplo, hoje estava um dia tão bom e senti-me aqui puxada pela Orrevé do Berre, e portanto é aquilo que fará mais sentido para aquela pessoa, para ela se sentir bem. E portanto eu posso me sentir bem com uma fragrância num dia e não me sentir tão bem com ela no outro dia.
E eu acho que isto também é muito importante explicar. Entrando aqui nestas revê da Sisley, eu queria deixar uma nota antes de entrar aqui um bocadinho mais no fundo, nas notas de topo e decoração e de fundo desta fragrância, que são 6 completamente diferentes, ou seja, são 6 realidades completamente diferentes, são 6 aromas completamente diferentes. Por acaso eu sinto que há um ou outro um bocadinho mais feminino que outros. Há outros que realmente, como a do Berre, que é um bocadinho mais, deixa aqui um bocadinho mais na imaginação, porque não é uma fragrância nem feminina nem masculina, mas sinto que quem não conhece estas fragrâncias que deve realmente tentar conhecer, porque são um conjunto belíssimo, belíssimo, e que complementam muito bem agora também o início da primavera. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que se devem deixar inspirar pelo que a fragrância traz. A fragrância traz-nos sempre memórias. E quando nós colocamos uma fragrância, quer nós sintamos uma boa sensação ou uma menos boa, leva-nos a um mundo diferente. E por isso eu acho que devemos deixar aqui um convite a toda a gente a experimentar uma destas fragrâncias. A vencedora escolhida pela Joana é a Laure Dubert, mas tem outras histórias, tem outras fontes de inspiração e eu acho que seria ótimo qualquer pessoa se deixar inspirar um pouco por estas histórias. Então, entrando aqui um bocadinho naquilo que para mim torna esta fragrância tão especial, para já, eu acho que só o facto dela ter o nome do fundador da marca significa qualquer coisa, significa que ela assume uma importância e um destaque dentro desta própria coleção que não podemos esquecer. Mas estamos a falar de uma fragrância que tem aqui umas notas de topo muito interessantes. Temos a menta, que não é assim algo muito habitual em perfumaria. Porquê? Porque vem do gerânio, ou seja, o gerânio é considerada, como eu dizia há pouco, esta rosa masculina que emite um aroma assim a hortelã-pimenta, mas assim intenso e mesmo bastante aromático. E depois temos notas verdes, temos as folhas de shiso, as folhas de buchu, de buchu ou bucu, não sei muito bem como dizer. Depois nas notas de decoração nós temos o gerânio, o papiro e o cedro, portanto dão-lhe aqui um toque um bocadinho mais complexo. E depois as notas de fundo, o ambroxan, o carvalho e o patchouli. Portanto, aqui já sentimos aqui estas notas mais masculinas, estes amadeirados, estes especiados e frescos. E de facto, para mim, no final, é uma fragrância que a primeira vez que nós a sentimos vai nos fazer despertar emoções diversas, vai nos fazer despertar para um mundo que nós nunca sonhámos, que nós nunca imaginámos, para um mundo um bocadinho até de fantasia, diria eu. E que nós vamos e que vamos realmente ficar bastante, diria até surpreendidos com ela. Portanto, eu não esperava quando senti as 6 fragrâncias. Inicialmente eu senti que não era propriamente a minha favorita, mas hoje em dia eu sinto que ela é de todas a minha favorita, exatamente por essa diferença e também por esta história que a marca conta através destas 6 au revoir. Portanto, deixo aqui esta sugestão. A verdade é que sim, esta é uma ótima sugestão. Esta fragrância tem uma base aromática, ele é um aroma considerado aromático, não é? Porque tem especiarias, tem esta hortelã-pimenta, o gerânio, que é aqui uma flor, não é? Mas, como disse bem a Joana, é uma rosa, porque é muito usada, ou foi usada há pouco tempo, começou a ser usada em fragrâncias masculinas para dar aqui um toque mais profundo, não é? Não sendo considerada uma fragrância, uma nota feminina ou masculina, não é? Vai dar aqui um toquezinho diferente, original, único.
único a todas as fragrâncias que utilizam gerânio na sua composição. E por isso, ela sendo aromática é isso, é fresca, ela desperta-nos os sentidos e por isso é tão sui generis, não é? Não é aquela fragrância que às vezes se gosta à primeira, não é, Joana? Não é? Mas De todo, de todo. É muito diferente. É muito diferente. normalmente as fragrâncias aromáticas dentro desta grande família olfativa são isso mesmo, elas não despertam logo à primeira um grande interesse, não são chamadas as fragrâncias mais comerciais porque elas precisam de uma descoberta, É ok? isso. Precisam de deixar sentir elas crescerem na pele, colocá-las, experimentar, deixá-las seguir para umas notas de decoração, que é realmente a base da fragrância, para depois ver realmente o que é que fica. E isso é preciso termos paciência, é quase como degustar um chá, Sim. com calma, ou um vinho, não é? Tem que ser com calma, de saber saborear cada momento. Ana, eu até vou dizer uma coisa que me parece, pronto, é uma história pessoal minha em casa com a Lorrevé do Berre. Eu usei durante o primeiro frasco todo que eu gastei, pronto, eu queria gastá-lo assim aos bocadinhos, muito pouco, muito, assim, muito. Eu tinha assim uma grande paixão e tenho uma grande paixão por esta ORV e então era algo que me apetecia muito usar durante o fim de semana. E então foi uma fragrância que cá em casa os meus filhos também começaram a associar ao fim de semana, que eles inicialmente não gostaram porque acharam estranha o aroma, mas e isto é uma história gira, no outro dia voltei a colocar e a minha filha diz-me assim: eu acho que já começo a gostar deste perfume. E eu penso que isto lhe traz também, eu acho que várias coisas, não só essa memória de ver a mãe ou de sentir a mãe durante o fim de semana com este aroma, mas também porque nós precisamos de um certo tempo para nos habituarmos a determinadas fragrâncias e não é algo de facto muito linear, ou seja, não é de todo uma fragrância daquelas comerciais que toda a gente normalmente gosta. Não. Mas é muito exclusiva, tal como a própria marca, e a Sisley é uma marca, enfim, um segmento premium, é uma marca que traz aqui também aromas muito diferenciados. E achei importante partilhar esta história porque de facto, pronto, até as crianças sentem É, têm esse tempo de se habituarem aos aromas. Mas isso é muito bonito e vou-lhe explicar a minha percepção sobre esse assunto. É que as fragrâncias também identificam pessoas, não é? E os nossos filhos identificam-nos também pelo aroma, não é? Os bebés reconhecem as mães pelo aroma, não é? Pela sua própria odor. E por isso é muito bonito ter contado esta pequena história, porque revela exatamente que os filhos não gostam à primeira porque não identificam a mãe. Sim, Ok, mas como associaram a boas memórias que criam durante os fins de semana, mãe começa a gostar porque identificam a mãe. exatamente. Eu achei assim mesmo uma história muito ternurenta, e não contava nada a ouvir isto da minha filha, porque lembro-me de inicialmente, ao começar a usar, cá em casa, eles me dizerem: não, é estranha, é estranha, é muito estranho, e pronto. Eu acho Mas é que bonito. é muito bonito. Então, acho que é importante para quem nos está a ouvir e a ver também, darmos aqui algumas dicas de utilização dos nossos perfumes, porque há aqui alguns pormenores que se calhar algumas pessoas não sabem e se calhar até Isso. poderão estar a utilizar de forma errada o seu perfume ou a sua fragrância. Eu e a Ana vamos aqui deixar algumas sugestões. Isso. A primeira é escolher os pontos de aplicação, portanto, por norma devemos escolher os pontos, por exemplo, e esta é uma forma de aplicação, é escolher os pontos mais quentes do nosso corpo. Isso permite ajudar a difundir a fragrância ao longo do dia, por isso é que muitas vezes nós aplicamos o perfume nos pulsos, porque realmente é uma das zonas mais quentes.
Atrás das orelhas e na base do pescoço também é uma zona quente, mas vou deixar aqui uma nota muito importante para que não se exponham ao sol nestes casos, ou seja, de facto o perfume ou a eau de toilette poderá no fundo manchar a pele. Isto é até uma recomendação da dermatologia em relação a pessoas que muitas vezes aparecem em consulta com estas zonas manchadas e muitas vezes têm a ver precisamente com a aplicação do perfume, mas também podemos aplicar atrás dos joelhos, enfim, na base aqui do pescoço, mais abaixo no decote, também é uma zona quente e que fica mais escondida pela nossa roupa e portanto esta é uma forma, é um exemplo de ponto de aplicação. Mas a Ana tem aqui uma outra dica que é muito interessante também. Pronto, eu vou aqui acrescentar uma dica, mas esta é importantíssima, que é a questão de colocarmos o nosso perfume exposto ao sol. É importantíssimo porque pode-se criar não só manchas, mas alergia mesmo, algumas borbulhinhas às vezes podem aparecer, às vezes nem se sabe muito bem e tem a ver com esta aplicação das fragrâncias, que faz muito sentido utilizar nas zonas que são mais quentes, que passa circulação e por isso para podermos ter uma outra perspectiva da fragrância, mas também se pode aplicar a pessoas que não gostam de sentir tanto o aroma, de intensificá-lo, uma pequena bruma, ou seja, nós podemos fazer uma bruma no ar e nós deixarmos ser libertados pela própria fragrância em nós, ou seja, ela cai-nos, não é? E ficamos perfumados com uma pequena brisa de fragrância. E isso também é uma forma mais sutil, mais leve. Estes eau de toilette convidam muito também a este género de aplicação, porque às vezes pode haver, há quem faça esta distinção, nós não estamos aqui a falar propriamente desta distinção mais técnica, das concentrações entre o eau de toilette e um eau de parfum, mas um eau de toilette aqui convida sempre a uma aplicação mais leve, mais solta e um outro parfum às vezes uma coisa mais aconchegante, mais intimista, para que as pessoas sintam assim mais perto de nós, ok? É só mais uma questão técnica que eu gosto de acrescentar para as pessoas também terem isso, mas foi importantíssimo, a Joana referiu aqui um ponto que muita gente se esquece, que é, às vezes vão até para a praia com fragrâncias normais, a sua fragrância habitual com álcool, e não pode. O álcool é muito suscetível ao calor, pode inclusivamente manchar, criar alergias e não faz bem. Por isso é que há fragrâncias de verão, as águas perfumadas, que são sem álcool, são as ideais para levar para a praia, porque senão para a praia é mesmo sem fragrância. Sim. Depois temos aqui uma questão que eu acho que é muito importante, que é, em particular, o primeiro ponto onde aplico de facto o perfume ou a toilette é nos pulsos, mas eu não faço isto, eu não esfrego. Isto é algo pronto, que é muito comum, as pessoas esfregam os pulsos depois de aplicar o perfume ou a sua fragrância, mas pode alterar efetivamente a composição e, portanto, em vez disso, basta mesmo só pressionar suavemente a pele, permitir que o perfume assente, também não é preciso colocar muita quantidade. Se mantivermos uma distância correta de aplicação, nós não vamos ficar com a pele encharcada. Portanto, podemos aplicar a uma distância de 15 a 20 centímetros, portanto vamos sentir o aroma, mas não vamos ficar com a pele molhada. E vou deixar só mais uma dica, depois a Ana, se quiser complementar, é realmente a quantidade. Mais vale começar com menos e depois aumentar do que fazer o contrário, ou seja, menos é mais. É preferível colocarmos menos quantidade e irmos adicionando depois se sentirmos que precisamos de um bocadinho mais. Mas é muito importante. Sim, isso é mesmo muito importante. Às vezes as pessoas, a fragrância supostamente deveria ser para nós, em primeiro lugar. Exatamente. E claro que sim, nós gostamos que as outras pessoas sintam. E às vezes é importante também realçar que as pessoas que às vezes colocam mais quantidade não sentem a fragrância, o que é normal. Qualquer pessoa, e o olfato, e a Joana saberá muito bem disso, a biologia permite-nos dizer que o nosso olfato habitua-se aos aromas. E por isso, basta usar uma semana seguida o mesmo aroma e nós deixamos naturalmente de o sentir.
Sim. E por isso é que às vezes as pessoas querem muito sentir a fragrância, e porque acham sempre que a fragrância não está em boas condições, tem a ver com isso. É a natureza, é biológico, é da nossa natureza nós deixarmos de sentir. É como se fosse uma proteção. Nós só sentimos um aroma mau para nos dar um alerta. E por isso é que nós deixamos e perdemos o olfato da fragrância que é do nosso conhecimento. Por isso, basta pouco, é essencial para sentirem aconchego e podemos ir colocando ao longo do dia. Às vezes vamos para um jantar e queremos revitalizar, dar um fresco, tal e qual como na make-up, não é? Nós podemos também dar no perfume, não é? E fica muito mais interessante. Acho que as dicas foram incríveis. Eu diria isso mesmo. Vamos aplicar para nós sentirmos com a certeza também que se deixarmos de sentir, nós temos a fragrância. Está lá. Está lá. Vou terminar, até porque sou uma pessoa com pele sensível, vou terminar só por dizer que não devemos aplicar os nossos perfumes, as nossas eau de toilettes em zonas sensíveis da pele, como por exemplo o rosto, que é uma área mais sensível, ou mesmo em áreas que estejam sensibilizadas. Portanto, tem áreas que tenham a pele mais sensível ou sensibilizada momentaneamente, é preferível deixarmos essas zonas então sem aplicar. Mas fica Sim, aqui. sim. Este grande vencedor, para mim, é um grande vencedor do mês de março de 2025, que também já chama a primavera e que tem uma história Isso. lindíssima, por trás. Enfim, é um perfume. Para mim, ele não é um perfume, é mais uma água fresca, é mais aqui uma eau de toilette. Tem esta particularidade de nos fazer, enfim, é um mundo imaginário no qual nós entramos. Isso. Acho que terminou perfeito. É um convite a criarmos um sonho, com esta fragrância. Exatamente, Ana. Obrigada, Joana. Obrigada, Super contente por ter escolhido estas fragrâncias. Acho que são justas vencedoras aqui do nosso Sweet Awards em março. E nós cá esperaremos a Joana no próximo mês. Exatamente. Já está escolhido o produto vencedor do próximo. Ai, que bom, ok. Estou à espera. Muito obrigada, Joana, e até breve. Até breve, um beijinho, obrigada. Beijinho.